E aí, pessoal, vamos aqui para mais um tutorial no nosso canal, tá? E aqui eu vou tratar dos reflexos realistas. Eu até tinha feito um vídeo já sobre esse conteúdo, né, de reflexos realistas nos materiais, no V-Ray, só que eu achei que a visibilidade da aula, né, no caso o modelo que eu escolhi, não foi tão favorável para a gente poder deixar bem evidente a importância de se configurar reflexos de forma realista, tá? Então, vou regravar esse tutorial mostrando um exemplo mais prático e mais visível também da importância, né, de se utilizar o mapeamento correto dos reflexos para a gente poder alcançar um realismo maior nas nossas imagens, tá bom? Então, espero que você goste do vídeo e vamos lá ao nosso tutorial. Então, eu estou aqui com o SketchUp e V-Ray abertos. E aqui, pessoal, vamos basicamente exemplificar, né? Vindo aqui no Set Editor, eu vou configurar dois tipos de reflexos com vocês. Um reflexo de concreto e um reflexo de madeira, tá? Então, aqui na nossa cena, a gente tem já o material de concreto aplicado aqui no piso, certo? Então, vou mandar um render. A gente percebe aqui ó, que ele está sem nenhuma configuração, a não ser o diffuse, né? No caso, a textura aqui carregada no slot do diffuse. E a gente vai trabalhar na configuração do reflexo desse material, tá? Na aba aqui do reflexo. Então, o primeiro passo, eu vou mandar o render aqui para a gente poder ver como que está a nossa cena até então, né? No caso, sem nenhum tipo de configuração ainda no nosso objeto, tá? Então, vamos só aguardar finalizar o render aqui. Bom, pessoal, ok, finalizou o render e olha só, temos aqui já a textura do nosso objeto, né? No caso do nosso material de concreto, mas ele está sem nenhuma propriedade de reflexo, tá? Então, vou salvar aqui no histórico e vamos à configuração realista do reflexo desse material, tá bom? Então, basicamente, eu vou minimizar, vou vir aqui no Set Editor, e aqui eu venho na aba de concreto, né, no nosso material de concreto, e aqui, pessoal, a gente vai trabalhar na aba do reflexo, né, porque de fato a gente quer adicionar reflexo nesse material. Tenha sempre em mente o seguinte, todo material da natureza, todo material do mundo, né, ele possui reflexo. O que vai diferenciar é que em alguns materiais esse reflexo ele vai ser mais polido e em outros materiais esse reflexo vai ser mais fosco, tá? Então, essa é a única diferenciação, mas de modo geral, todo material ele possui reflexo, tá? Então, partindo desse ponto, a gente faz a nossa primeira configuração aqui na aba de reflexo. Então, eu habilito aqui, ó, a aba de reflexo e aqui a gente coloca o reflexo total. E por que reflexo total, né? Porque de fato todo material ele possui reflexo. Então a gente coloca aqui, ó, Reflection Color no valor máximo, né? Para a gente garantir que esse material ele está com 100% do reflexo dele atribuído na configuração, tá bom? Então configurado, só que ó, ficou bem polido, né? Eu até troquei a visualização aqui, estava no modo genérico. Coloquei aqui no modo Floor, que a gente consegue ter uma visão melhor aqui do comportamento do reflexo desse material, tá bom? Então, coloquei aqui, antes da gente configurar o outro parâmetro, né, que é a relação do seu polimento, né, se ele vai ser mais polido ou mais fosco, a gente vai mandar um render para a gente ver como que fica, né, só adicionando o reflexo. Então, mando o render aqui, vamos aguardar finalizar para a gente ver o comportamento aqui do nosso material. Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, ok, né, render finalizado, a gente salva aqui no histórico e a gente já pode até comparar. Então, colocando a imagem 2 aqui, ó, como sendo a primeira imagem, né, a gente consegue perceber que agora o nosso piso, né, nosso material de concreto, ele está com reflexo. Só que não está condizente com a realidade, né? Porque o concreto ele não vai ter um reflexo 100% polido. Isso aqui está praticamente um porcelanato, né? Então está totalmente polido, onde a gente consegue ver claramente ó, o reflexo ali rebatendo no nosso material, tá? Então, como ele não se comporta assim, como que a gente configura ele conforme o comportamento real do objeto? Como a gente sabe, né, que o concreto ele tem um comportamento mais fosco, a gente poderia vir aqui ó, no Reflection Glosses, que é onde a gente tem o controle do polimento do reflexo no material. Então aqui, ó, se eu diminuo o valor, olha só o que está acontecendo lá com o material. Ele está ficando fosco agora. Então ele deixa de ser polido e começa a ser fosco, tá bom? Então aqui, em resumo, seria o seguinte, quanto mais próximo de zero, mais fosco vai ser o comportamento do reflexo no material. E quanto mais próximo do valor de 1, mais polido vai ser o comportamento do reflexo no nosso material, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 0,7, mais ou menos, deixar um polimento razoável, como se fosse um material de cimento queimado.
Então, vou manter dessa forma, só que ainda não é a forma realista, tá, pessoal? Mas eu vou renderizar assim para a gente poder voltar e fazer o comparativo depois, tá? Então, vou clicar aqui em Render e vamos guardar finalizar para a gente ver o resultado dessa alteração. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que legal, já tem aqui uma mudança, né, no seu visual. Vou salvar aqui no histórico. E comparando agora com a primeira imagem, né, a gente consegue perceber que ficou mais interessante, né? Ficou mais próximo da realidade. Só que ainda não é o ideal, tá, pessoal? Porque assim, na natureza também, na vida real, de fato, a gente nunca vai ter os reflexos 100% linear, da forma como está representado aqui. A gente sempre vai ter, por característica, né? Característica até mesmo do desgaste, né, desse material, a gente nunca vai ter ele 100% linear. Então, como que a gente faz para adicionar as imperfeições aqui no objeto, né? Para a gente poder deixar ele com reflexo, sim, mais realista. Para tanto, pessoal, aqui, ó, tá vendo que tem esse slot? A gente pode carregar mapeamentos de reflexo aqui para a gente poder atingir um resultado melhor, né? Atingir um resultado mais realista. Então, aqui, o que a gente pode fazer, né? Eu não tenho nenhum reflexo, porque essa textura aqui, ó, ela é apenas o diffuse. Mas a gente pode, para a gente poder criar esses mapeamentos de reflexo, a gente pode usar a própria textura do diffuse para a gente poder estar criando essa variação, né? Criando essas pequenas imperfeições nos reflexos. Então, para tanto, o que a gente faz? A gente vem aqui no diffuse, dá um clique nele e arrasta aqui para o slot. Então, solta ali, ó, paste as copy. Então, eu trouxe uma cópia aqui do diffuse aqui para o slot do reflexo. E ó, já mudou o comportamento aqui do nosso material. Vamos agora trabalhar, né? Trabalhar aí com as mudanças nessa textura, de modo que a gente consiga atingir um resultado desejado aqui na nossa imagem, tá? Então, para tanto, a gente vai fazer o seguinte. Abrindo aqui o slot, a gente tem alguns controles aqui do Color Space. Então, aqui ó, eu posso colocar em linear, deixando ele mais claro. Posso mudar aqui para o Custom Gamma Curve, para a gente poder deixar ele mais claro ou mais escuro, certo? E a gente pode fazer também, de uma forma mais avançada, deixa eu só voltar aqui para o padrão, a gente pode colocar esse mapa dentro de um Color Correction. Por quê? Né? Para a gente poder fazer a correção de cor. O Color Correction, ele serve, né, para a gente corrigir as cores da nossa textura de maneira geral. Então, como que a gente faz? A gente basta vir aqui na textura, botão direito, Wrap In, ou seja, colocar em, e eu venho aqui, ó, seleciono Color Correction. Então, estou pedindo para o programa colocar essa textura no Color Correction. Então, dou um clique aqui, e aqui dentro do Color Correction a gente já consegue trabalhar algumas alterações para a gente poder chegar num resultado melhor, tá? Primeiro ponto aqui, como que o V-Ray vai ler essa textura, né? O que ele vai interpretar em relação às suas cores? Pessoal, as cores mais brancas, mais claras, eles vão tender a representar um reflexo mais polido no material. Enquanto as cores mais escuras, ela vai tender a representar um reflexo mais fosco para o material, tá? Então, na escala, ficaria basicamente, quanto mais próximo de branco, mais próximo do valor de 1. E quanto mais próximo da cor preta, mais próximo do valor de 0, tá? O programa faz basicamente essa leitura. Então, aqui para ficar bem evidente, eu vou até mexer aqui, ó, nos parâmetros de contraste e brilho. Eu vou deixar a imagem bem contrastada, tá? E vou aumentar aqui sutilmente o brilho no objeto. Mais ou menos assim. A gente pode até usar um outro parâmetro aqui, ó, no Lightness Mode, que é o Gain Gamma Lift. Então, aqui no Gain, por exemplo, eu vou aumentar, vou colocar 2, talvez 5. 5 é muito. Vou colocar 2. E aqui no Gamma, vou reduzir, vou colocar 0,5. Talvez 0,2. Aqui eu posso aumentar mais, colocar 5 agora. Eu estou buscando fazer o quê, né? Deixar a imagem bem contrastada para vocês verem o comportamento aqui na imagem de forma mais precisa, tá? De como que ele se comporta em relação às suas cores. No caso, as cores mais brancas, mais claras, né? E as cores mais escuras, tá? Então, feitas essas alterações, eu vou mandar um render aqui só para a gente ver como que está ficando, tá? Não é o ideal ainda, mas já serve para a gente ter um parâmetro de comportamento, né? Em relação à textura do reflexo do objeto. Então, vamos só aguardar finalizar. Bom, legal, pessoal, finalizou. E olha só o resultado, né? Vou até salvar aqui no histórico. E comparando, vou até comparar com essa aqui, ó, que estava linear. Colocar ela sendo imagem A.
Olha só, antes a gente tinha esse reflexo, né, bem linear, sem imperfeições, e agora a gente tem esse tipo de reflexo aqui, ó, com áreas bem polidas, né, e manchas aqui, ó, manchas de imperfeições mais foscas. Então aqui está acontecendo basicamente o seguinte, pessoal, as áreas brancas da nossa textura, ela está tendendo a deixar o reflexo aqui mais polido no nosso material, enquanto as áreas mais escuras, ela está tendendo a deixar o nosso reflexo aqui, ó, do material mais fosco, tá? Então, tendo essa visão, né, no caso, entendendo o que cada cor faz no material, a gente pode partir agora para a configuração ideal do objeto, tá? Para a gente chegar no meio termo, representando de forma fiel como que o concreto se comporta. Então, como que eu vejo, né, um concreto? A gente poderia buscar referências, mas aqui, de modo geral, a gente vai ter o concreto não tão polido, né? Assim, não vai ter o efeito visual com reflexo nítido das coisas, né, que estão refletindo nele. Ele vai tender a ser mais fosco. Então, aqui a primeira coisa que eu faço é aumentar o valor do gama. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 0,6. Ele vai deixar a imagem menos contrastada, tá? Então, 0,6 aqui, eu acho que foi até muito. Para ficar fácil aqui, ó, você pode ir aumentando e diminuindo para ver o que está acontecendo com o seu material, tá? Vou até deixar aqui, ó, próximo de 1.2, que eu acho que vai ficar legal. Deixar aqui 1.2, mais ou menos. O gain aqui está alto, né? Então, vou diminuir o gain. Vou deixar ele mais fosco, tá vendo? Então, vou deixar mais ou menos assim. Eu acho que aqui ficou legal. A gente não tem áreas tão claras e as áreas escuras também não estão tão escuras, né? Que vai reproduzir aqui, com isso, um reflexo diferente no material. No caso, um reflexo mais linear, por assim dizer, tá? Você pode até aumentar mais o gama, talvez. Então, quanto mais a gente aumenta, mais contraste a gente tira e deixa o reflexo mais linear, com pequenas imperfeições, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos 2.2 e aqui em 2. Eu acho que ficou legal. A gente pode retornar aqui, ó, e ver como que ele está se comportando. Então, percebe que ele está fosco, mas ele está com pequenas imperfeições, né? A gente já consegue ver até aqui, ó, que o polimento dele ainda está grande. Então, a gente poderia diminuir um pouco mais para deixar com polimento mais fosco de modo geral. Então, posso vir aqui novamente e trabalhando, né, esses ajustes. E no gain, por exemplo, eu vou diminuir. Vou colocar aqui 2. Talvez 1,8. Ó, já ficou mais na escala de cinza, né? A gente tirou ainda mais áreas brancas. Com isso eu retorno e eu consigo ver que agora sim, ó, ele ficou com um aspecto bem fosco. Então vou mandar um render dessa forma e vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Vamos só guardar, finalizar. Bom, pessoal, finalizou o render e olha só que legal o resultado que a gente conseguiu atingir aqui no nosso material de concreto. Então vou salvar ele aqui no histórico. Então olha só como estava antes, né? Quando a gente deixou a imagem bem contrastada das áreas claras e das áreas escuras. E depois quando a gente calibrou elas, né? Chegando no meio termo ali. Então olha só como ficou realista esse reflexo aqui do concreto, tá? A gente pode até comparar com a outra aqui, ó, que estava bem linear. E a gente consegue ver bem visivelmente, né? A diferença que faz um reflexo mapeado, que seria esse, né? Que está com o mapeamento corretamente configurado, da configuração de reflexo padrão, que seria basicamente só mexendo ali nos valores, né, do Reflection Glossiness. Então aqui, ó, linearidade no reflexo, que não fica real, tá, gente? E aqui com o mapeamento do reflexo. Não tem nem o que comparar, né, pessoal? Então sempre dê prioridade para fazer o mapeamento do reflexo, tá? Nem que você use a própria textura aqui do Diffuse, mas nunca deixe de fazer isso para você garantir a qualidade realista do reflexo do seu material, tá bom? Bom, só para fixar bem essa ideia, né, de configuração aqui de reflexo, vamos fazer a mesma coisa aqui com a nossa madeira, tá? Então vou pegar aqui o material de madeira, vou aplicar aqui na cena, certo? Vou mandar um render para a gente ver como é que ela tá. Então vamos guardar, finalizar aqui e a gente vai partir da mesma configuração de uma forma um pouco mais dinâmica aí, só para a gente poder fixar bem esse conceito, né, de configuração de reflexos realistas, tá? Então, olha só, aqui a madeira ela está sem nenhum tipo de reflexo, certo? Então vou salvar aqui no histórico, ok? Vou vir aqui agora, vou adicionar o reflexo. Então adiciono aqui o reflexo, mando renderizar de novo e olha só, ficou bem um porcelanato de madeira aqui, né? Bem polido. Então não se comporta dessa forma.
Mas vamos só renderizar para a gente poder salvar no histórico, né? E ver a evolução ali da configuração do reflexo desse material. Bom, ok, finalizou. Vou salvar aqui. Beleza. Vamos agora tirar um pouco do polimento, né? Então, vou fazer aqui, ó, pelo comando, né, do Reflection Glosses. Vou diminuir um pouco. Acho que aqui mais ou menos. Posso deixar aqui talvez 0,75, né? Fica um polimento razoável, né, de verniz na madeira. Eu acho que fica legal assim. Vou mandar renderizar para a gente poder salvar e agora fazer o último comparativo. Bom, pessoal, finalizou e olha só, né? Já melhorou muito o aspecto visual. Vou salvar aqui no histórico. Só que está sem mapeamento, né? A gente já consegue ver aqui, ó, que tem uma linearidade muito grande nos reflexos desse objeto, tá? Então, a gente faz o seguinte, né? Vem aqui, ó, mesma coisa. Como eu não tenho mapeamento para essa textura, eu pego aqui no Diffuse, arrasto para cá, fecho as copy, certo? Como ela ainda está colorida, eu vou ter que fazer uma correção de cor, né? Tendo em vista que o Array aqui, no Reflection Glosses, ele faz a leitura apenas de cores na escala de cinza, né? No caso cores em preto e branco, né? Então, para tanto, a gente vai corrigir a cor, botão direito aqui, Wrap In, ou seja, colocar em um Color Correction. Ok, e aqui a gente faz as correções, né? Então, primeira coisa, eu tenho que deixar ela preto e branco. Então, aqui na saturação, eu tiro total, deixando na escala aqui, ó, em preto e branco. E agora, a segunda coisa, a gente tem que deixar ela com o aspecto visual desejado, né? No caso, o aspecto visual que a gente quer para esse material. Então, aqui, ó, como que eu vou fazer? Eu vou colocar no Gain Gamma Lift novamente, vou aumentar aqui o valor do Gain, colocar em 3, por exemplo. Ó, 3 ainda é pouco. Vou colocar aqui, talvez 4. 4 eu acho que já está legal. E aqui no Gamma, a gente aumenta um pouquinho também, vou colocar talvez 2. Ó, 2 já ficou interessante. Vou colocar 3. 3 aqui tá legal. Poderia aumentar um pouco mais o contraste, mas eu acho que assim já ficou interessante, viu? Então vou retornar aqui e olha só o aspecto visual que a gente conseguiu atingir. Vou mandar um render, né, para a gente ver como é que ficou após essa alteração. Então clico aqui para renderizar e vamos guardar finalizar para a gente poder fazer o comparativo final aí da nossa cena. Vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que legal o resultado, né? Então vou salvar aqui no histórico. E olha só, comparando, né, com o último reflexo que a gente tinha, olha a diferença que faz, pessoal, o mapeamento no reflexo. Então aqui, antes a gente estava com ele totalmente linear, uma cor numa escala de cinza, né? E depois que a gente mapeou, olha só o resultado que a gente atingiu de realismo. Não tem o que comparar, pessoal. Então, ó, nunca deixem de fazer o mapeamento do reflexo dos seus materiais, tá? Percebe que são poucas etapas, coisa bem simples, mas que agregam um realismo muito maior no resultado final da configuração do material, tá? Então, nunca deixem de fazer isso, pessoal. Nunca deixem seus reflexos assim, de forma linear, tá? Sempre trabalhem, pessoal, com mapeamentos, tá? De modo que ele fique com esse nível de realismo aqui, tá bom? Bom, e para a gente finalizar a aula, vamos fazer mais uma variação aqui, que seria a seguinte. Lembra que eu falei aqui na configuração que quando a gente não tem uma textura própria para colocar aqui no Glosses, né, no caso aqui na aba do reflexo, a gente acaba trabalhando com o próprio Diffuse. Mas quando a gente tem, né, como que a gente trabalha esse mapeamento aqui no Glosses? Bom, para tanto vou abrir aqui um site que é o Ambiente CG, tá? Então, ambientecg.com, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar esse site. Eu vou entrar aqui nas categorias e vou fazer o download de algum material qualquer. Vou até baixar uma madeira mesmo, que ele dá um efeito legal. Então, vou baixar, por exemplo, essa madeira aqui. Ok, então ele tem uma variação de reflexo ali. E eu vou fazer o download dela no formato JPG em 2K, que seria aqui. Então, vou guardar o download e finalizar. Então, para quem não sabe, né, só para assim passar meio por cima, que eu ainda vou gravar um vídeo falando especificamente sobre materiais PBR. Esse site aqui, pessoal, o Ambiente CG, é um dos sites, né, disponíveis aí que disponibilizam materiais PBRs gratuitos, né? E o que são materiais PBRs? São materiais que foram criados em programas específicos, seguindo o conceito de renderização baseado em física, né? Que seria aí os famosos materiais fisicamente corretos, tá? Então, esse aqui é um material fisicamente correto, percebe que ele é bem realista, né? Porque ele foi criado seguindo esse conceito de renderização, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos acessar ele, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vou abrir aqui na pasta, vou extrair ele, né? Então, vou colocar aqui,
para extrair, certo? E aqui a gente tem várias texturas, né? Então vamos lá, vamos ver como que a gente configura aí o reflexo desse material. Então, para tanto, vou voltar aqui no SketchUp, certo? Vou criar aqui um novo material, colocar aqui um material genérico, ok. E aqui eu vou colocar o nome dele, 00 madeira 2, certo, né? Com isso agora a gente vem configurando esse material, tá, pessoal? Então vou vir aqui, vou carregar o Diffuse, configurar só o reflexo aqui nessa aula, tá? Então Diffuse aqui nele, ok. E vou mandar aplicar aqui no modelo, né? Vou corrigir aqui a escala dele também, colocar aqui, talvez 4. Está muito pequeno, tá vendo? Então vou tentar chegar no ajuste ideal aqui. 6. Bom, ele é pequeno mesmo, pelo que eu consigo perceber. Vou colocar aqui, ó, o valor de 4, tá? Então coloquei ali o valor de 4 nessa madeirinha. E agora a gente faz o mesmo ajuste, né, pessoal? Então coloca aqui, ó, reflexo total. Ele tá polido, né? E aqui agora a gente vem no pulo do gato, que é usar a textura correta para mapear aqui o glossiness, né? No caso, mapear o seu reflexo. Então, a gente vai usar essa textura aqui, ó, Roughness. Às vezes, quando você baixar um material PBR da internet, você pode se deparar com uma textura do glossiness também. E quando ela vem em Roughness, a gente tem que fazer um pequeno ajuste nela para a gente poder usar de forma efetiva no V-Ray. Qual que seria, né? Eu posso pegar ela aqui, arrastar aqui para o glossiness, certo? Já carregou ali para a gente. E agora a gente vai entrar aqui e fazer as correções dessa textura, tá? Quais correções seriam essas? Primeira coisa, a gente tem que vir aqui no Color Space, colocar ele em linear, certo? E a segunda coisa é vir aqui no Color Manipulation e inverter essa textura, de modo que ele fique com essa aparência, tá? Então, o Roughness, na verdade, a textura, né? Essa textura aqui de Roughness, ela nada mais é do que o glossiness invertido, tá? Então, para a gente fazer uso dela aqui no mapeamento do glossiness, a gente tem que inverter a textura, da forma como a gente fez aqui. Então, basta vir aqui, ó, Color Manipulation, e inverter a textura, sempre trabalhando o Color Space aqui no modo linear, tá bom? Então, feitos esses ajustes, está configurado aí o reflexo da nossa madeira, tá? Então, vou até fazer um teste aqui, ó, vou renderizar primeiro uma sem o mapeamento, colocar aqui, ó, 1.8 mais ou menos, talvez 0.7. Então, vou mandar um render assim, vamos guardar, finalizar. Bom, ok, finalizou, olha só o resultado, né? Bem linear, como já esperado. E agora vamos ativar o slot aqui do mapeamento, tá? Então, clico aqui nele para ele fazer a ativação. Ok, ativou. Vou mandar renderizar agora com o uso, né, do mapa de reflexo, tá? Então, clico aqui para renderizar e vamos guardar o resultado para a gente poder fazer o comparativo aqui. Então, vamos guardar. Bom, pessoal, finalizou o render e olha só a diferença, né? Deixa eu colocar ela sendo imagem aqui para a gente poder comparar. Olha só o nível de qualidade do realismo dessa madeira, né? Com o mapeamento utilizado. Então, olha só a diferença. Antes, no modo linear, e depois que a gente colocou o devido mapeamento nela, né? Pelo qual ela foi configurada no programa, né, de criação de materiais PBR. Então, olha a diferença, gente. Não tem nem o que comparar, né? Então, gente, só para finalizar o vídeo, nunca configurem o material de vocês, no caso, nunca configurem o reflexo de vocês aqui apenas na aba, né, do glossiness, mexendo aqui nos valores do parâmetro, né, se você quer ele mais polido ou mais fosco. Nunca façam isso, pessoal. Assim, são poucas etapas para você conseguir atingir um realismo maior. Então, trabalhe sempre que possível trabalhando o mapeamento aqui na textura, tá? Se você não tiver um material PBR, use a própria textura do Diffuse para você criar essa variação, tá bom? Então, a gente finaliza aqui esse tutorial. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal. E, se possível, deixe seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou da aula. E se você tem alguma sugestão, né, de próximas aulas aí, de tutoriais para eu estar gravando e trazendo novidades aqui para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até lá!